Nossa declaração, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Se assenta aí, por gentileza. Nós estamos, como todas as terças-feiras, ministrando Hebreus capítulo 11, nós estamos numa série Heróis da Fé. Eu tenho falado que essa série é melhor do que as séries da Netflix. Hebreus 11, 31. Hoje nós iremos falar sobre Raabe. Hebreus capítulo 11, versículo 31. Nós estamos na galeria dos heróis da fé. Semana passada falamos sobre Josué e hoje vamos falar sobre Raabe. Quantos encontraram? Diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Vamos orar. Pai, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Ó Deus, que flui vida, ó Pai, que flui vida sobre esse altar, vida do Senhor, Pai. Não me permita falar como os escribas e fariseus, mas como quem tem autoridade. Que o Teu Espírito tenha total liberdade ao nosso coração. Que essa não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito de poder, Pai. Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a história de Raabe, ela me inspira muito. Porque Raabe, eu poderia dizer que é esse exemplo de transformação. Aqui, irmãos, nós temos na galeria dos heróis da fé, olha só, pela fé Raabe, vírgula, a meretriz. Ou seja, o autor aos Hebreus faz questão de citar o passado de Raabe, porque só Deus é capaz de transformar meretriz em heroína. Aqui Deus está mostrando que os heróis, eles não em via de regra vão nascer em berço de ouro ou em lares cristãos. Nem sempre os grandes homens e mulheres de Deus foram aqueles que nasceram em berço cristão ou tiveram um pai pastor ou profeta. Não, aqui está dizendo a história de uma mulher prostituta. E então ela recebe a Deus como seu Senhor, e a vida desta mulher é transformada a tal ponto de nós olharmos para Hebreus capítulo 11 na galeria dos heróis da fé e termos Raabe lá, uma heroína. A vida dessa mulher só está aqui porque certamente ela vai nos ensinar muito, nos inspirar muito. E quando eu estava lendo aqui um pouco mais, lembrando algumas coisas de Raabe, o meu coração se inspirou muito na história dessa mulher, porque essa mulher é como mais um caso, irmãos. Uma vez eu ouvi dizer, alguém disse assim: ah, pastor, a igreja é cheia de ex. É cheio de ex, é cheio de ex alguma coisa. Mas é porque, irmãos, como diz no Salmo 113, Deus, ele vai lá no lixo, Deus vai lá no lixão, ele vai lá no monturo, e ele pega pessoas que ninguém daria nada e coloca para sentar no meio de príncipes. Quantos creem nisso? Irmãos, é isso que Deus faz. Deus é mestre em transformar a história da gente. Deus é mestre em transformar a nossa vida. Raabe é um exemplo e mostra para todos nós que se alguém falar: Senhor, entra na minha vida,
essa pessoa certamente tem a vida transformada. Vamos ver um pouco sobre a história de Raabe, porque a história de Raabe, ela vai mostrar exatamente a conversão, os processos de conversão da vida do ser humano. Abra comigo em Josué, capítulo de número 2, versículo de número 1. Josué, capítulo 2, verso 1. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espia, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. A história dessa mulher, essa mulher era só mais uma meretriz, só mais uma prostituta. Só que a vida dessa mulher começa a mudar quando ela hospeda esses 2 homens, homens de Deus entraram lá. Nós sabemos que Josué está próximo da terra prometida e envia os espias, e essa mulher acolhe os espias. Quando essa mulher acolhe os espias, ela vai revelar algo interessante, porque Josué, no versículo 9 e 10 do mesmo capítulo, vai fazer-nos perceber que essa mulher conheceu, ela ouviu falar do Senhor. Olha só, vem no versículo 9, olha ela dizendo aqui, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que em Fudes caiu sobre nós, e que todos os moradores dessa terra estão desmaiados, ou seja, estão com medo, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíis do Egito, e também os que fizeste os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Aquela mulher vai olhar para aqueles 2 espias e para Josué, e vai falar assim: eu ouvi falar de Deus. Olha que tremendo isso, irmãos. Uma simples prostituta vai olhar para aqueles homens de Deus e falar assim: eu ouvi falar de Deus, e eu bem sei quem é esse Deus que vocês servem. É o Deus que abriu o Mar Vermelho para que vocês passassem. É o Deus que venceu os seus inimigos. É o Deus que deu livramento. É o Deus que cuidou de vocês no deserto. E se nós olharmos isso, irmãos, existe um princípio na Bíblia que está aqui dentro de Josué 2,10, e Paulo vai falar sobre isso em Romanos 10,17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando essa mulher ouviu quem era Deus, essa mulher ela vivia em Jericó, ela vivia numa terra debaixo de idolatria, ela vivia numa terra servindo falsos deuses, e ela tinha um problema na sua conduta moral. Mas quando essa mulher ouviu a grande mensagem, essas boas novas de Jesus, de quem era Deus, Deus é o Deus que abriu o mar. A Bíblia vai nos informar que ela abriu o coração para Deus. Ela ouviu, e porque ela ouviu, ela teve fé. Então ela abre o coração. Josué vai falar da confissão de fé dessa mulher. E quando ela abriu o coração, ela teve a vida transformada. E o próximo passo de quem recebe a Deus está exatamente quando nós percebemos que essa mulher vai arriscar a própria vida para ajudar os espias. Ou seja, toda conversão traz uma ação correspondente. Eu preciso que você coloque uma fita, se você tiver com Bíblia em papel, coloca uma fita para marcar, nós vamos já voltar para esse texto, mas corre lá para Tiago, porque Tiago, quando quis dar um exemplo de salvação, quando quis dar um exemplo de alguém que teve a vida transformada e quis falar sobre justificação, Tiago poderia escolher qualquer pessoa, mas Tiago escolheu a Raabe. Tiago capítulo 2, versículo de número 25. Olha só. De igual modo não foi também. Pega o versículo 24 por causa do contexto, olha só. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente? De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho?
O que Tiago está dizendo aqui, Tiago defende uma ideia de obras. Ele fala que a fé, olha só, verso 26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Nós sabemos que quando nós lemos Tiago assim, parece à primeira vista que Tiago está fazendo uma discordância com a pregação de Paulo, mas não é isso que o Tiago está fazendo. Inclusive o próprio Martinho Lutero demorou a entender o que Tiago escreveu. O que o Tiago está dizendo aqui não foi que a meretriz, nós vamos ver isso mais para frente, foi salva por causa da obra, mas que a fé sem obra é uma fé morta. Ou seja, toda fé, ela é demonstrada por meio de obras. Alguém que creu, normalmente a fé é acompanhada de uma ação correspondente. O apóstolo Paulo disse: eu criei, por isso é que falei. Ou seja, toda fé vai nos levar a uma ação. Uma fé que não é uma ação pode ser questionada. Uma fé que não leva a uma ação que corresponda a essa fé pode sim ser questionada. Quando nós lemos Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, a Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aí no versículo 10, o apóstolo Paulo disse: para as obras, criados para as obras, salvos para as obras. Ou seja, as obras não podem nos salvar, mas a salvação indica uma ação. Não existe pessoas que se dizem salvas em Cristo, que conhecem a Bíblia e não têm uma ação correspondente à salvação que o alcançou. Quem está entendendo isso aqui? Vocês estão comigo? Alguém que entrega o coração para Deus, as obras começam a mostrar de forma, eu poderia dizer que essa pessoa está externando, está colocando para fora aquilo que Deus colocou para dentro. A fé vem pelo ouvir, a fé entrou pelo ouvir, e a manifestação da obra é uma ação correspondente a essa fé. Porque, entenda bem, irmãos, deixa eu apenas mudar um pouco de assunto aqui para explicar algo. Por exemplo, como na questão da caridade, das doações, né? Existem pessoas, por exemplo, como nossos irmãos espíritas, pessoas espíritas, elas pensam, por exemplo, assim, muitos deles faz para ser. O cristão evangélico nunca faz para ser, faz porque é. Ou seja, nós entendemos que as obras não têm o poder, a caridade não tem poder de salvar o homem. Por que a gente faz então, pastor? Nós fazemos porque nós já somos salvos. Os salvos têm uma ação correspondente à salvação que o alcançou. Amém, gente? Volte lá então para Hebreus, capítulo de número 2. Então essa mulher, ela ouviu quem é Deus. Deus é o Deus que abriu o mar vermelho. Então ela vai ter uma ação correspondente. Ela vai ter o quê? Ela vai arriscar a própria vida para salvar os espias. Agora veja comigo o versículo 18, porque do versículo 11 até o versículo 17, essa mulher está pedindo proteção. Porque qual foi a ordem de Deus? Que os homens de Israel derrubassem, depois que aquelas muralhas caíssem por terra, Deus iria passar por juízo sobre aquela terra. Mas olha o versículo 18: se vindo a nós a terra, não atares esse cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família e teu pai. Sabe o que está acontecendo aqui? Aquela mulher recebeu uma fita vermelha, e a ordem dos homens de Deus foi: pendura essa fita na sua janela, porque quando nós voltarmos aqui, Deus trará juízo sobre essa terra, e se a sua janela tiver a marca da fita vermelha, a sua vida será poupada, e não somente a tua vida, mas teu pai, tua mãe, teus familiares. Irmãos, essa fita simboliza o sangue de Jesus Cristo, o sangue carmesim, que agora foi colocado na janela daquela mulher como um sinal de aliança entre ela e Deus, entre ela e os homens de Deus, entre ela e Israel.
Podemos lembrar que na Páscoa, quando Deus manda juízo sobre o Egito, qual casa que Deus não destruiria, ou que Deus não permitiu que o anjo da morte tocasse? A casa que tivesse no umbral da porta a marca do sangue do Cordeiro. Se lá no Egito Deus pediu para que o sinal tivesse na porta, na casa de Raabe o sinal não estava na porta, o sinal estava na janela, a fita vermelha pendurada, como um sinal de aliança entre aquela mulher e o Deus que ela recebeu. Que Deus é esse? É o Deus que abre o mar vermelho, é o Deus que dá livramento, é o Deus que cuida no deserto. E sabe o que me chama a atenção, irmãos? É que essa mulher está sendo poupada, a vida dela, não só ela, mas por causa dela, a família dela. Sabe qual é a proposta do Evangelho? A proposta do Evangelho nunca é só para você. A proposta do Evangelho é sempre para você e para a sua casa. Quem recebe essa palavra? É por isso que o mesmo livro de Josué, aqui no capítulo 24, versículo 15, diz: o Josué bate no peito e fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Por quê, pastor? Porque a promessa de Deus é de você e através de você tocar a sua família. Atos capítulo 16, versículo 31, a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aquela mulher é uma prostituta, que vivia uma vida não só em uma questão moral, mas uma questão de idolatria, como todos da sua terra. Então ela ouve quem é Deus e ela faz uma confissão de fé. Quando ela faz uma confissão de fé, ela tem uma ação de fé. Então ela não é salva pelas obras, as obras apenas demonstram, ela é salva pelo sangue de Jesus que foi colocado na vida dela e na casa dela. Agora, se você perceber o próximo passo, agora é juízo de Deus sobre essa terra. E eu preciso que você corre lá no no capítulo 6, versículo 22. Raabe, a nossa heroína, que nós estamos aprendendo sobre a vida dela hoje, ela confessa, ela tem uma confissão, ela tem uma fé que não é apenas uma fé que crê, mas uma fé que demonstra. Ela coloca a marca do sangue, do carmesim na janela, e ela vai ser livre ou livrada do juízo de Deus sobre aquela terra. Verso 22 de Josué, capítulo 6. Olha só. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhes jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acompanharam para fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no. Tão somente a prata e o ouro, os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa de Deus. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Até o dia de hoje, obviamente, até o tempo que o texto foi escrito. Irmãos, olha o que Deus está fazendo. Essa mulher, ela começa a ser livrada do juízo de Deus. Deus tem juízo sobre Jericó, mas o juízo não pode tocar essa mulher, porque sobre ela tem o livramento do Senhor. O livramento do Senhor. Agora, eu estava lendo um comentário hoje, e esse comentário bíblico faz um paralelo entre essa mulher Raabe. No momento em que Raabe estava percebendo o juízo do fogo sobre a sua terra, sobre o pecado daquela terra, nós vamos perceber que Raabe, ela não vai experimentar o juízo da morte. E vai acontecer uma coisa com Raabe, e Raabe vai ter o privilégio de poder casar-se.
Deus permite o casamento para Raabe. Entenda, naquele tempo, um homem judeu, ele não poderia casar com mulheres de outras nações, mas por algum motivo, Deus se agradou tanto dessa mulher, que Deus permite que essa mulher se case com Salmão. Ou seja, enquanto a terra está passando por juízo, Deus está permitindo para aquela mulher um casamento. E se nós fizermos um paralelo entre a teologia de Pedro, que diz que a terra seria passada pelo fogo, e a teologia do apóstolo João, em Apocalipse 19, do 7 ao 9, que diz que nós, os salvos, aqueles que receberam Jesus, iriam para o grande casamento, nós vamos perceber que a vida de Raabe é um paralelo da história de alguém que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, porque nós estávamos perdidos, ouvimos a mensagem de salvação. Quando ouvimos a mensagem de salvação, gerou fé. Quando gerou fé, nós nos posicionamos em prol da nossa fé, nos posicionamos em uma ação que correspondia à nossa fé. Recebemos a marca do Senhor, a marca do sangue. Quantos tem a marca do sangue? Recebemos a marca do sangue, esse sangue não só para nós, mas para nossa família, para nossa casa. Deus passou a abençoar a nossa família por causa de nós. Irmãos, isso no mundo espiritual tem um efeito tão grande. Quando um se converte numa casa, começa a abrir uma porta de bênção para a história daquela família. Irmãos, isso é o que a Bíblia nos ensina. Então começamos a andar em livramento, começamos a andar em bênção. E a promessa de Deus para nós, para aqueles que têm a marca do Senhor, nós sabemos que a terra passará por um juízo. Há um juízo de Deus sobre a terra. Isso basta ler a Bíblia para perceber. Mas a promessa de Deus para a sua igreja é que nós seremos arrebatados. E não importa a linha teológica que nós vamos pensar sobre arrebatamento, seja pré-tribulacionista, mídia ou pós, todas as linhas teológicas pensam em juízo de Deus e a grande ceia do Senhor, que é o casamento da noiva com o noivo. Agora o que me chamou mais atenção ainda, abra lá em Mateus capítulo 1, versículo 5. Foi o que nós vamos ler. Mateus capítulo 1, versículo 5. Olha o que diz aqui. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Esse de Ruth gerou Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, a que fora mulher de Urias. E você continua lendo, e você continua lendo, e você continua lendo, e você vai encontrar um nome aí. E esse gerou Jesus. Raabe está na genealogia de Jesus. Mas como pode? Uma mulher que fora prostituta, uma meretriz, certamente viveu numa terra idólatra, certamente fora influenciada pela idolatria. Mas um dia essa mulher ouviu falar de Deus, ela abriu o coração para Deus, e a vida dela foi transformada, a vida dela foi mudada, e ela está dela. Escute, da geração dela veio Davi, o rei mais notável da história de Israel, o homem segundo o coração de Deus. E da história dela, da vida dela, veio Jesus. Essa mulher é uma improvável, que Deus mudou a história. Essa mulher é uma improvável, que Deus transformou. Nós poderíamos falar tantas coisas sobre Raabe, poderíamos focar aqui na questão só dos milagres. Mas, irmãos, Deus é capaz de transformar a história de pessoas. Eu encontrei homens e mulheres ao longo da minha vida pastoral, homens tão de Deus, mulheres tão de Deus, que quando iam contar um testemunho parecia até que era exagero, era mentira.
porque olhando não dá para imaginar a tamanha transformação de Deus. Eu encontrei homens que falaram assim: pastor, eu era traficante de drogas, pastor, eu já aprontei todas. A gente olha para aquele homem, parece um cordeirinho de Jesus, fala mansa, pessoa agradável, pessoa alegre. E a pessoa fala assim: não, pastor, eu andava armado, pastor. Aí a gente fala assim: cara, como que Deus transforma? Como que Deus muda a gente? Irmãos, Deus, pelo poder do Evangelho, pode transformar, e Raabe é uma prova disso. E não só transformar para a pessoa falar assim: ah, não, só vou te salvar. Não, Deus transforma por completo. Raabe teve o privilégio de se casar com Salmão. Salmão não estava preocupado com o passado de Raabe. Salmão estava preocupado em quem Raabe era em Deus. Salmão não sabia, mas milhares de anos depois iria escrever um texto na Bíblia. 2 Coríntios 5:17. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que se fez novo. E tudo se fez novo. Irmãos, Deus é Deus de transformação. Deus é Deus de mudança. Sabe quando Deus não muda a gente? É quando nós não damos espaço para Deus. Quando nós não damos lugar para Deus. Eu fui ministrar numa conferência do Espírito Santo alguns anos atrás, numa igreja, e lá eu me lembro como se fosse hoje. Veio um homossexual pedir oração na frente, eu orei, ele começou a chorar, em posição fetal, chorava. E passou alguns anos, eu voltei nessa igreja para ministrar na mesma conferência, outras edições, e quando eu cheguei lá, eu vi um diácono lá, um jovem, boa pinta, cara de homem, não tinha mais trejeito. E eu perguntei ao pastor: quem é aquele moço? Ele falou: não, é aquele menino que o senhor orou. E o pastor fez questão de falar assim: está namorando, vai casar. Mas não é porque o pastor orou, não tem nada a ver comigo. Aquilo foi só para eu lembrar quem é o menino, porque Deus pode fazer. Para Deus, irmãos, não importa se é usuário de drogas, não importa se é homossexual, se é lésbica, se é ladrão, se é bandido. O amor de Deus quer transformar, quer mudar. Uma heroína, uma mulher que está na galeria dos heróis da fé, que não nasceu num berço evangélico, que foi transformada pela glória de Deus. Irmão, o que Deus fez na vida de Raabe, Deus quer fazer na vida de milhares de pessoas dessa cidade. Tem muita jovem para Deus tocar aí nessa cidade, tem muita gente para Deus transformar. E é isso que a gente crê. É isso que a gente crê. Fique em pé, por favor, deixa eu orar. Eu tenho um testemunho meio engraçado. Eu tive o privilégio de ser pastor de uma moça que dançava na igreja. Deus já até recolheu essa menina, e ela trabalhou comigo na minha última empresa. E ela voltou lá para a empresa para contar para os funcionários. Ela já tinha saído, mas voltou de alguma forma para contar para o pessoal que o pastor dela era o Nilson, que tinha trabalhado lá. E ela voltou com uma notícia. Ela voltou assim: ô pastor, o pessoal lá falou que vai ir na sua igreja visitar. Eu falei: que bênção isso, que legal. E ela falou assim: não, pastor, eles falaram que vai lá para ver se é verdade mesmo. Para ver se é verdade.
Porque Deus transforma a gente. Porque Deus muda o coração da gente. Se a gente pudesse agora abrir um espaço, dar um microfone para algumas pessoas aqui, ó, que nós temos poucas pessoas. Muitos iriam dizer: pastor, Deus me mudou, Deus me transformou. Pastor, nem eu acreditava em mim quando Deus estendeu a mão para mim. Essa é a história, irmãos. Deus ama a gente. Deus é mestre em mudar a história. E assim como Raabe foi canal de bênção para a casa dela, e foi canal de bênção para a geração, eu profetizo que você será canal de bênção para outras pessoas. Eu profetizo que o seu testemunho vai abençoar outras pessoas. Eu profetizo que o seu testemunho de vida vai abençoar muitas pessoas. Eu profetizo um ventre abençoado para que você gere vidas, para que você seja essa que vai glorificar o nome de Deus. Deus é mestre em confundir as pessoas. Deus poderia escolher tantas mulheres para colocar na genealogia de Cristo, mas Deus escolheu uma prostituta. Uma prostituta está na história de Jesus, e nós estamos nela também. Vamos orar. Pai, nós cremos na transformação do Senhor, Pai. Ó Deus, a vida de Raabe nos ensina que uma atitude de fé pode transformar a história de uma pessoa. Uma atitude de fé, Senhor. Uma atitude, não precisa de muita coisa, é só uma determinação de fé, uma atitude de fé. Pode transformar uma vida, uma família, toda uma geração, toda uma descendência abençoada, por causa de uma decisão. Aquela mulher não nasceu prostituta e não precisava morrer prostituta, porque o Senhor é mestre em transformação. O Senhor é mestre em transformar. Nós somos testemunhos vivos da sua transformação, Pai. Obrigado porque o Senhor nos alcançou. Obrigado porque o Senhor tratou o nosso coração. Obrigado, Senhor. Obrigado. Porque nós ouvimos quem é o Senhor. Nós abrimos o coração para o Senhor. O Senhor nos ajudou a tomar atitudes correspondentes à nossa fé. O Senhor nos marcou com o sangue do Cordeiro. O Senhor nos tem livrado do juízo e vai nos livrar do juízo do último dia. O Senhor marcou a nossa história. Obrigado porque nós estamos na história de Jesus. Obrigado porque na história do Teu Filho há o nosso nome lá. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Irmãos, nunca despreze uma pessoa, ou nunca pense que alguém é difícil para Deus. Nunca faça isso, porque para Deus não há impossíveis. Para Deus todas as pessoas são iguais, e o mesmo Deus que abençoou e mudou Raabe pode abençoar essa pessoa que você acha que não tem jeito. Tem jeito sim. Deus pode fazer. Pregue para ela. Faça ouvir o Evangelho. O resto é com Deus. Eu queria fazer essa última oração. Nós vamos orar nos identificando um com os outros, inclusive você que está em casa nos acompanhando. Eu queria pedir para que você colocasse a mão na altura do teu coração. Nós vamos nos identificar um com os outros. Eu queria que você repetisse assim comigo: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu reconheço que sou pecador e não posso salvar a mim mesmo, mas arrependido, eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido eu volto, na certeza
que o Senhor me recebe de volta. Eu quero fazer essa última oração, e eu vou orar sozinho agora, eu quero orar por você. Se você está orando pela primeira vez, dizendo: Jesus, entra na minha vida. Deus, eu quero o Senhor como meu Salvador. Muda a minha história, assim como o Senhor mudou a história de Raabe. Eu quero orar por você. Ou você que estava afastado, desviado do Evangelho, e você está voltando para a casa do Pai, eu também quero orar por você. E para eu identificar onde você está, eu queria um sinal da sua parte. Você que está recebendo a Jesus ou reconciliando com Jesus, eu quero que você levante, por favor, bem alto uma das suas mãos para eu orar por você. Se tiver, eu quero fazer essa oração por você. Pastor, eu estou me reconciliando com Jesus. Pastor, eu estou recebendo a Jesus como meu Senhor e Salvador. Levante bem alto uma das suas mãos. Você em casa, se você está tomando essa decisão, vai aparecer aí agora o nosso telefone, ele também é o WhatsApp. Você pode ligar para nós ou enviar uma mensagem para nós. Nós queremos orar com você e abençoar a sua vida. Aqui nós temos alguém? Não temos? Graças a Deus. Vamos embora, irmãos. Deus abençoe a todos. Lembrando, nosso próximo culto para os jovens é agora sábado às 20 horas, nosso culto Legacy. A gente fala jovens, mas está aberto a todos. Tem sido um culto muito de Deus, um culto muito profético. Os jovens estão indo ao monte toda sexta, sábado e domingo, por volta das 21 horas, 21h30. Quem quiser também é convidado lá do Legacy. Eu tô até com a Bíblia Legacy aqui, olha que legal. Eu estou com a Bíblia Legacy. Se você quiser um adesivo desse, depois procura o Dani lá. Estou aqui com o Legacy Jovens. E tem sido uma bênção esse culto, sábado, 20 horas. E nosso culto, né, de celebração, domingo às 10 da manhã e domingo às 19 horas. Lembrando que domingo agora, no culto da manhã, é ceia do Senhor. No culto das 10 da manhã é ceia do Senhor. E nós vamos trazer também nossos alimentos. Se você puder trazer uma cesta básica, você traga. Se você não puder, traga um alimento, sei lá, irmãos, qualquer coisa que a gente possa montar para abençoar pessoas. Amém, gente? Para a glória de Deus, não para nós, mas para a glória de Deus. Um dia eu vim aqui, filmado aqui, falei para a cidade inteira, falei, ó, se você souber de alguém que está precisando de alimento, manda vir aqui na igreja. Vieram muitas e muitas pessoas aqui que não são nem da igreja, glória a Deus por isso. E todas elas, sem exceção, saiu daqui com um mantimento. Quem pode dar glória a Deus por isso? Toda sem exceção. Mas isso é por causa de vocês, não é o pastor. Não é o pastor. Eu sou apenas a pessoa que aparece mais porque eu estou em cima de um altar com o microfone na mão e a minha cara está saindo aqui. Mas são vocês que estão fazendo isso. Para a glória de Deus, quanto mais pessoas chegam, mais Deus usa vocês para trazer, para a gente poder abençoar. E quanto mais Deus tocar teu coração, mais a gente pode fazer. Por exemplo, se Deus tocar no teu coração para trazer coisa para criança, trazer mistura, enfim, irmãos, deixa Deus te usar. Tudo que nós queremos como igreja é sermos abençoadores de outras pessoas. Amém? Levante a sua mão, que a graça do Senhor Deus o Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito esteja na sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Vá em paz. Deus te abençoe. Precisar de alguma coisa, estamos sempre à disposição para te servir. Igreja aberta de 8h30 às 18 horas, aconselhamento pastoral, o que você precisar. Deus abençoe. Se quiser, visita, irmãos. Se você não se importar nesse tempo de pandemia, a gente vai de máscara, abençoa a sua casa. Se você se importar, então deixa para quando chegar a vacina, tudo isso passar, a gente ir lá comer pão de queijo na sua casa. Amém? Deus